Hoje está sendo a primeira ministração do dia de domingo sobre perseverança. É sobre isso que eu quero compartilhar com você, a palavra que Deus colocou no meu coração. A etimologia da palavra perseverança, a origem dela, a raiz dela, é aquele que permanece até o fim. Não é aquele que começou e não conseguiu terminar. Isso não é perseverança. Não é aquele que teve a intenção de começar, mas não começou, ou daquele que parou no meio do caminho. Mas perseverança é aquela pessoa que começa e vai até o fim. E a gente tem muito material na Bíblia, a gente tem muita coisa, muito texto na Bíblia para poder estudar e aprender sobre esse tema. A maioria deles voltado para nós, para a necessidade que você e eu temos de perseverar. Mas hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela não fala de nós, ela fala de Deus, da perseverança de Deus para conosco. A gente não acha textos assim que vai dizer, Deus ele é perseverante. A gente vai achar texto falando que Deus é fiel. E esse é o título da ministração de hoje. Deus é fiel à palavra dele. E quando nós nos colocamos debaixo dessa palavra, Deus se torna fiel a nós. E é bom a gente ter isso na cabeça, é bom a gente ter isso no entendimento. Porque Deus não vai ser fiel a pessoas, Deus vai ser fiel à palavra dele. Se Deus fosse fiel a pessoas, quando Jesus foi para a cruz, sofreu, foi rejeitado, apanhou, injustiçado. Se fosse assim, qual pai que olhando o filho sofrer injustiça, não vai se comover e não vai tomar uma ação? Contudo, Deus permitiu que Cristo sofresse, mesmo doendo. Deus permitiu, porque Ele é fiel à palavra dEle. E essa palavra do Senhor é uma palavra de salvação, que Ele deu lá atrás para você e para mim. Quando o mundo foi constituído, Deus já tinha preparado um meio de salvação para você e para mim. E por conta desta palavra, dessa promessa lá atrás, Jesus veio. E mesmo sendo Filho de Deus, Ele foi tido como o mais impuro dos homens. Padeceu pelos nossos pecados, mas para que a palavra de Deus se cumprisse. E através de Cristo, hoje nós temos a salvação. Quero ler um primeiro texto que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 13, diz assim: Deus fez a sua promessa a Abraão. Ele disse a Abraão, ele empenhou a palavra dele a Abraão e disse, olha, eu vou abençoar, eu vou restaurar, eu vou reconciliar todo o mundo, todas as gerações, eu vou reconciliá-los através de você. Deus então ele faz uma promessa, ele empenha a sua palavra. Jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Duas ações Deus fez, Ele prometeu e Ele jurou. Antes de eu seguir nessa parte de fidelidade, eu quero falar rapidamente sobre jura. A palavra juramento, ela é trazer uma testemunha para a palavra que você está empenhando. Então, quando eu falo, eu me comprometo com alguém a alguma coisa, para que a minha palavra tenha um peso maior, eu então juro, ou eu chamo alguém como testemunha. É diferente de fiador. O fiador, se você não cumpre, ele assume a responsabilidade. A testemunha não.
ela está ali apenas para poder validar que você disse que faria e que vai cumprir. Quando Deus, então, promete, além da promessa de salvação que Ele nos deu, Ele ainda jura. E eu não sei você, principalmente aqueles que já estão na caminhada com Cristo, o que você pensa a respeito de jurar? Jurar é pecado? Quando eu era criança, a minha mãe, ela não deixava nem meu irmão e nem eu jurarmos. De jeito nenhum. Você não pode jurar. Tem gente que tem vício de linguagem, né? Eu juro pela minha mãe morta. Eu juro por isso. Eu juro por aquilo. E aí, jurar é pecado ou jurar não é pecado? Deixa eu ler nós vamos ler 3 textos a esse respeito. O primeiro está lá no Velho Testamento, em Números 31. Aqui, Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus a revelação que ele traria para o povo, e num desses momentos de diálogo entre Deus e Moisés, ele recebe uma palavra, desce ao pé do morro e vai falar com o povo. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, uma coisa, ou outra coisa, um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. Então veja, nesse texto aqui, nesse diálogo de Moisés com Deus e de Moisés com o povo, não estava se condenando ou dizendo que é errado jurar. Pelo texto, dá para a gente entender que era uma coisa comum. E Moisés está falando, se você fizer um voto para Deus, cumpra. E se você jurar alguma coisa para alguém, cumpra. Então aqui, o juramento não está sendo colocado em xeque. A gente não vê nesse texto algo errado, mas sim algo que estava sendo praticado lá em Israel. O juramento, ele só podia ser feito por alguém maior do que a pessoa que estivesse jurando. O fiador também é a mesma coisa, né? Você só pode chamar alguém fiador que vai ter condição de bancar você se você não cumprir aquele compromisso. A testemunha só podia ser alguém maior. Então as pessoas começaram a jurar por Deus, porque não existe ninguém maior do que Deus. O próprio primeiro texto que nós lemos ali diz que Deus jurou por Ele mesmo, porque não tinha ninguém maior do que Ele. Porque as pessoas tinham o hábito de jurar por alguém que está acima dele. E aí começaram a jurar por Deus, jurar por Deus, jurar por Deus. Mas infelizmente, o homem ele não sustentava a palavra que ele empenhava. E ele acabava quebrando. Consequentemente, o nome de Deus estava sendo colocado em vão. Então, eles começaram a, vamos não jurar por Deus, não vamos jurar pelo Criador, mas vamos jurar pelas coisas criadas. E eles começaram a jurar, vamos jurar pelo céu? Eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro pelo templo, eu juro pelo altar do templo. E começaram a fazer essa modificação que não tinha fundamento bíblico, não tinha respaldo de Deus, mas era pura maneira deles se eximirem da responsabilidade. Porque, se eu assumir um compromisso e colocar Deus como testemunha, eu vou ter que cumprir. E se eu não cumprir, vai pegar mal. Então é melhor eu não ficar jurando por Deus, vou jurar por outra coisa. Porque se eu não cumprir, e aí começou. E nos tempos de Jesus, isso tomou uma proporção mais séria ainda, porque eles começaram, os líderes da igreja, os fariseus, começaram a ditar assim, se você jurar desse jeito, vale, mas daquele jeito, não vale. E começou a criar regras de juramento, ou criar graus para o juramento. Olha o que Jesus diz. Mateus 23:16. Ai de vós, guias de cegos, vocês dizem,
Se alguém jurar pelo templo, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, aí sim o juramento é válido, aí sim ele vai estar obrigado. Cegos insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Jesus aqui, ele estava confrontando os usos e costumes. Graças a Deus nós estamos numa igreja que ela não prega usos e costumes. Ela não vai olhar se você corta o cabelo ou não corta o cabelo, se você usa calça ou se você usa saia, se você tem tatuagem, se não tem tatuagem, se usa piercing, se não usa piercing. Mas existem um grupo de pessoas que eles vão ir por essa linha, por essa doutrina, para poder, o critério de santidade está no exterior, está nas ações. Uma vez eu conversei com uma pessoa, e ele disse que o meu batismo não era válido, porque eu fui batizado numa piscina. E de acordo com ele, Jesus foi batizado na água corrente. João Batista batizava em água corrente. Então o batismo de água parada, lagoa, piscina, não vale. O que vale é o batismo de água corrente. É o exterior, é o de fora, sendo usado para definir o interior. Jesus estava criticando aqueles líderes, porque eles estavam utilizando de recurso exterior para poder atingir algo profundo. Olha, você só pode jurar pelo ouro do templo. E Jesus estava falando, mas que bobagem. O templo é o que purifica todas as coisas que está ali. Mas que bobagem é essa de ficar preocupado com esse o exterior? Em certo momento, Jesus até chama, de sepulcros caiados, que por fora está bem, mas por dentro não tem mudança nenhuma. Porque aí é muito mais fácil, presta atenção, é muito mais fácil eu cumprir uma regra externa do que entregar o meu coração para Jesus e renunciar ao pecado todos os dias. É muito mais fácil eu cumprir um compromisso de todos os domingos estar na igreja, para calar a consciência e pensar, pronto, eu cumpri a minha meta espiritual da semana, agora eu estou bem, do que eu negar o pecado todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, do que eu me aproximar e buscar o Senhor de todo o meu coração, na segunda, na terça e na quarta. Então os homens criavam regras externas para que eles, através dessas regras, tivessem a consciência menos pesada e falar, eu fiz a minha obrigação. Eu cumpri a minha obrigação. Jesus então condenou essa ação dos líderes, da liderança, e ele deu um novo significado para o juramento. Mateus 5:33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebre os seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Jesus está citando o texto de Números capítulo 30, que nós lemos aqui atrás. Jesus estava dizendo, olha, vocês leram lá em Números, falando que nós não podemos quebrar um juramento. Eu, porém, lhes digo, não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde eles descansam os pés. E não diga, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer, de forma natural, não. Quando disserem sim,
seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então, olha o ressignificado que Deus deu para a palavra juramento. Jesus aqui não estava falando, a questão não é se eu juro ou se eu não juro. A questão é se eu vou cumprir ou não a palavra que eu dei. Lembra lá atrás o primeiro texto que nós lemos? Deus, Ele prometeu e depois da promessa Ele ainda jurou. Jesus está dizendo, você não precisa jurar, você só precisa cumprir a palavra que você empenhou. Então, se alguém tem o hábito, o costume de jurar, e se você lendo esse texto na Bíblia entender que o juramento, ele não vai ser mais importante do que a promessa, do que o empenho da sua palavra, acaba sendo redundância você jurar. Então, não precisa de juramento. E aí lá atrás, é pecado ou não é? Não sei, eu sei que não precisa. E a minha mãe me ensinou, e eu aprendi. Tanto que meu irmão e eu, hoje, a gente não usa esse vício de linguagem, de jurar. Mas Jesus, ele está dizendo então que, olha, cumpra a sua palavra. Nós estamos no Brasil, nós temos a nossa cultura do jeitinho brasileiro. Eu estava assistindo a um jogo da Copa, e entre um jogo e outro, o pessoal da Cazé TV estava comentando lá, e uma pessoa lá citou que o Dunga, o técnico da seleção brasileira de uns anos atrás, comentou com ele que num dos jogos contra o Japão, ele fez cera, ele deu um migué, ele deu um jeitinho para poder atrasar o jogo. E ele disse que um dos jogadores japoneses chegou para ele e falou, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não no sentido de, volta o jogo, mas não, ele estava dando uma orientação para o Dunga. Isso é errado de fazer. Você não está machucado, você está mentindo, isso é errado de fazer. Mas nós estamos no Brasil, o nosso jeitinho é cultural, está no DNA. Graças a Deus que Deus, Ele nos dá uma nova identidade e um novo DNA, e nós já não somos mais como os do mundo, nós nos tornamos uma nova criatura e não vivemos mais como eles. O nosso sim precisa ser sim, a nossa palavra precisa ser validada. É feio uma pessoa não cumprir a palavra dela, mas é mais feio um crente não cumprir, muito mais feio, porque as pessoas olham para nós e esperam que a gente traga uma diferença do que o mundo tem, mas se eles olham para nós e veem que os nossos usos e costumes estão iguais aos do mundo, não existe cruz, não existe sangue, não existe salvação, não existe redenção. Por isso, a nossa justiça, ela tem que exceder e muito as dos demais, porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. As pessoas vão olhar para nós e vão querer enxergar Deus, mas se a minha ação toma o lugar de Deus, faz a pessoa olhar mais para um defeito, para um erro meu, eu estou fazendo o que Jesus disse, que quem não ajunta está espalhando, e eu estou então perdendo pessoas. E aí tem gente que vai falar assim, ninguém tem nada a ver com minha vida, ninguém paga minhas contas, mas a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, entende o processo, entende o peso que tem a salvação de Cristo, você pode dizer, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então não é mais eu, é Cristo. As pessoas vão olhar para nós e elas precisam ver Cristo. Que o nosso falar seja sim, e de fato sim, que o nosso falar seja não, e de fato não, porque se passar disso, se eu falar e não cumprir, é do maligno, ou se eu falar, eu juro para você, eu juro que eu vou fazer uma coisa, mas já sabendo que existe a possibilidade de eu errar, então não jura, seja honesto, fala, olha, eu não sei se eu vou conseguir. É melhor do que você empenhar uma palavra e depois não cumprir. Jesus disse que isso vem
do maligno. Tiago, irmão de Jesus, vai falar a mesma coisa. Tiago 5,12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e o seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Tiago agora, ele já está dizendo, é pecado. É pecado você não cumprir. É pecado você deliberadamente enganar o seu irmão. Isso põe ao escárnio a cruz de Cristo, o sangue de Jesus. Essa é a orientação que ele nos dá. Então, veja que isso tem relação com o tema de perseverança. Porque uma vez que você empenha uma palavra, você precisa perseverar nela. Você precisa continuar naquela palavra. Por que então Deus jurou? Se a palavra não precisa, se a palavra empenhada é suficiente. Continuando o texto, o primeiro texto que nós lemos lá de Hebreus, diz assim, Hebreus 6,16. Ora, os homens juram por quem é maior do que eles. Para eles o juramento confirma a palavra empenhada, ou seja, o juramento confirma a promessa, o juramento confirma a palavra empenhada, pondo enfim então toda a discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento. Entendeu que então o juramento não foi porque Deus precisou validar e dar um peso maior à palavra dele? O juramento que Deus fez foi para mim e para você, para que a gente entendesse o seguinte: olha, Deus, ele prometeu e ele está reforçando que ele vai cumprir o que ele nos prometeu. E no começo dessa palavra nós falamos de salvação. Deus prometeu salvação. Ele prometeu e ele vai cumprir. Então ele está reforçando isso por nós, não por ele. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, ou seja, nós que aguardamos, nós que acreditamos, nós que temos que a palavra de Deus ela é verdade, que aquilo que Ele nos prometeu vai acontecer. Então, para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E quais são essas duas afirmações? A promessa e o juramento. É impossível que Deus minta. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que quando Deus prometeu salvação para Abraão, e que através de Abraão todos nós receberíamos essa salvação, Deus ele deu a promessa e jurou. E porque ele jurou, ele está confirmando que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E nós temos então essa certeza, nós podemos então ter essa confiança que a salvação é para mim, que a salvação é para você. Ainda que, talvez, por conta da sua vida, por conta das suas decisões, por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados, você ainda duvide que Deus te ama. Talvez você ainda duvide que Deus, Ele está preparando um caminho de salvação para você. Mas o que nós estamos lendo aqui e aprendendo é sobre a perseverança de Deus, sobre a fidelidade que Deus tem sobre a palavra dEle. O juramento não tornou Deus mais fiel, ele tornou a nossa confiança mais firme. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela é algo que está intrínseca ao caráter de Deus. Fidelidade é caráter, não é ação externa.
Não é atitude que eu preciso cumprir um protocolo para eu poder alcançar. Fidelidade é algo nosso. Existem pessoas que não são cristãs, que não aceitaram a Jesus, mas que são fiéis. Existem pessoas que são corretas, que são justas. Mas aqui a gente aprende que Deus, Ele é fiel por caráter, por natureza. A fidelidade de Deus revela o seu caráter. Êxodo 34, 5, também, enquanto Deus estava lá conversando com Moisés no Monte Sinai, Deus diz, então o Senhor desceu na nuvem para falar com Moisés e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Alguns estudiosos da Bíblia têm esse texto aqui como o mais importante a respeito do caráter de Deus, da personalidade de Deus, de quem é Deus. Quando Deus foi falar para Moisés quem ele era, o próprio Deus passou de frente de Moisés dizendo, eu sou misericordioso, eu sou bondoso, a minha misericórdia não tem fim, eu sou fiel. Foi isso que Deus deu testemunho a respeito dele mesmo. Portanto, fidelidade está intimamente ligada ao caráter de Deus. Deus não é fiel porque prometeu. Você já viu uma coisa? Quantas pessoas sobem ao altar, ou vão diante de um juiz, ou vão num cartório, e assumem um compromisso com um cônjuge, se casa. E aí a pessoa pergunta, você promete ser fiel? Prometo ser fiel. Quantas pessoas que no caráter dela, ela não tem essa fidelidade, essa virtude da perseverança, de permanecer, de ser fiel, essa virtude não está no caráter dela. E por conta disso, ela até que no começo cumpre o que prometeu, mas ela não cumpre por questão do caráter, ela cumpre porque ela falou. Eu só estou cumprindo isso porque eu prometi. Quem nunca ouviu falar assim, eu só estou com o meu cônjuge porque eu tenho filho, mas deixa os meus filhos crescer. Eu só estou com o meu cônjuge porque ele tem uma condição boa, mas deixa ele ficar pobre para ele ver. Eu só estou com o meu cônjuge porque ele é bonito, deixa o tempo passar para ver. Sabe, não é por caráter, mas é sim porque falou. O que a gente está lendo aqui é que Deus não é fiel porque Ele prometeu. Ele abriu a boca, então Ele vai ser fiel. Não, é porque Ele é fiel. A fidelidade faz parte de quem Ele é, faz parte do caráter dEle. Olha o que Números 23, 19 diz. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Eu sou, Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. O texto diz, olha, porque Deus é fiel, nós não fomos destruídos. Porque Deus, Ele empenhou a palavra dEle, mesmo quando erramos, nós não somos destruídos, porque a palavra que Ele deu para você e para mim é de amor, é de salvação. Foi isso que Ele prometeu lá atrás para Abraão. E Ele disse, olha, eu amo esse povo. Eu amo esse povo que se reúne num domingo de manhã na igreja da Batista Missão Life, e é por isso que eu vou mandar Jesus, o meu filho, porque eu amo a cada um deles, e não só nós, mas todos os que estão por aí. Deus, Ele nos ama. Contudo, a fidelidade de Deus não é uma licença para nós pecarmos. Pelo contrário,
a fidelidade de Deus, ela é uma oportunidade que você e eu temos para nos arrepender. Porque senão, eu posso pensar assim, eu posso pecar, Deus é fiel. Eu posso fazer uma coisa errada aqui, amanhã eu peço perdão, Deus vai me perdoar. É claro que Deus vai perdoar. Sabe por quê? Porque Deus já nos perdoou. Quando Ele mandou Jesus Cristo, essa é a prova maior do perdão. João, ele fala o seguinte: nisso consiste o amor de Deus, não em que nós o tenhamos amado primeiro, mas Ele nos amou. E antes que nós o amássemos, Ele enviou um meio de sermos salvos. Então, meu amado, se você pedir perdão hoje, amanhã, depois da manhã, o perdão já está lá. A questão não está em Deus, a questão está em nós. A fidelidade de Deus não é um voucher, não é um vale que você e eu temos, eu posso pecar porque Deus vai perdoar, eu posso pecar porque Deus vai perdoar, não. Eu posso viver longe do amor dEle, porque daqui a pouco eu volto, eu posso experimentar coisas, depois eu volto. Pelo contrário, essa fidelidade que não nos destrói, que se renova a cada manhã a misericórdia, é uma oportunidade que você e eu estamos tendo todos os dias de vivermos uma vida de santidade, de viver uma vida junto, de viver uma vida próximo dEle. Romanos 2,4, não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Segundo Pedro 3,9, na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos cheguem ao arrependimento. Naum 1,3, só a parte A, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Então essa fidelidade, essa misericórdia, essa perseverança de Deus em manter a palavra dEle, é para que nós nos aproximemos dEle. A diferença de fidelidade para perseverança é que fidelidade é o que ou a quem eu me torno fiel. A perseverança é por quanto tempo eu sou fiel. Vou repetir, fidelidade é o que ou ao quem eu me comprometo. E a perseverança é por quanto tempo. Deus se comprometeu com Ele mesmo que nós seríamos salvos. E esse compromisso, ele é contínuo e não tem fim, e vai durar a nossa vida inteira. Então essa é uma certeza que nós temos: Deus nos ama. Se você talvez tenha dúvida disso, meu amado, não tenha mais. Deus te ama. Mas eu pequei, mas Deus te ama. Mas eu fiz coisa errada, mas Deus te ama. E Ele espera que você esteja próximo dEle. A gente, quando discute com o outro, tem uma incompatibilidade de ideia, tem uns arranhões, umas rusgas um com o outro, fala: nunca mais eu quero olhar para fulano, nojento. Deus não é assim. Quando nós nos afastamos dEle, Ele vai atrás. Meu amado, a gente se sente no direito de falar: eu não quero olhar mais para a cara de fulano. Agora imagina Deus indo atrás de fulano, que negou Ele. Imagina Deus, e olha, se eu falasse de você e de mim, tudo bem, a gente é pecador, mas aquele que é santo, aquele que habita num alto e sublime trono, aquele que é o Criador de tudo, Ele se dá esse trabalho de vir e buscar você e eu, e falar: não, você brigou comigo, mas eu te amo, e eu quero voltar com você. E a gente se achando no direito de não falar mais com fulano ou com ciclano. Então esse é um chamado à fidelidade de Deus. O título da palavra é: Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Então essa fidelidade de Deus tem um objetivo: nos levar ao arrependimento. Quando Zacarias ficou sabendo que viria, o Salvador, que Jesus iria nascer, e que através disso Deus tinha dado para ele, também para a esposa dele, um filho, foi falado aqui na quarta-feira passada. Quando Zacarias soube disso, ele fez uma oração e disse: bendito seja o Senhor,
o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A promessa que ele fez lá atrás, lá para Abraão, Deus estava cumprindo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos liberar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então, olha, Zacarias está dando testemunho. Deus cumpriu a palavra dele. Deus, ele foi fiel e ele cumpriu. Não era mais só uma promessa, mas agora é realidade. E durante todos os séculos ele ainda permaneceu. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. A fidelidade de Deus é um chamado para o arrependimento. Não é uma carta de crédito que nós podemos pecar. A fidelidade de Deus é uma oportunidade que nós temos para nos reconciliar com Ele. Isaías 1,18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus está nos dando oportunidade nesta manhã de nos reconciliarmos com Ele, porque Ele é fiel à palavra dEle. Aí talvez na sua mente, ou o diabo usando e tentando te persuadir, fala, mas não adianta, amanhã você vai fazer a mesma coisa. Eu quero te dar um conselho. Vamos fazer uma coisa? Hoje, entrega-se ao Senhor. Mesmo que talvez na sua mente venha ali uma seta falando, não, amanhã você vai fazer a mesma coisa, tá? Mas eu estou aqui agora. É 11h35, nós estamos aqui agora. Então se... é 10h35, desculpa. O pessoal já pensou no feijão, né? Pensou no almoço. Desculpa. É 10h35. Nós temos o agora, nós temos esse momento. Então, meu amado, se entregue. Daqui a uns minutos nós vamos participar da ceia. Um dos momentos mais solenes, memorial para o cristão, que é receber o corpo e o sangue de Cristo. De participar do corpo. E talvez você veja assim, eu vou, mas eu não vou participar da ceia. É claro que o apóstolo Paulo nos orienta que cada um examine a si mesmo, né? Ninguém vai estar aqui para poder olhar se você pegou, se você não pegou, se você ceiou ou não. Isso é algo seu com Deus, e está tudo certo. Mas eu quero te encorajar. Mesmo que venha, mas amanhã eu sou, mas eu ainda não sou, eu preciso melhorar para eu poder estar na igreja, aceitar a Jesus. Meu amado, não espere você mudar para poder aceitar Jesus. Aceita Jesus que você vai mudar. Não espere uma transformação sua, porque isso não acontece. Jesus, para poder transformar o mundo, teve que morrer. E a gente acha que com o nosso esforço a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Portanto, se entregue a Ele. Jesus não veio porque o homem merecia, Jesus veio porque Deus é fiel. Nós não merecíamos Deus, mas Ele é fiel. Eu quero chamar o pessoal do louvor para já se posicionar aqui, por gentileza. Deus, Ele veio não porque nós merecíamos a graça ou o amor, mas é porque Ele é fiel. A cruz não prova apenas o amor de Deus, prova também a sua fidelidade. Lembra que nós falamos lá atrás? Que a fidelidade pertence ao caráter de Deus. Então, quando Ele manda Jesus, não é só por amor, mas é porque Ele foi fiel à palavra dEle. Deus prometeu um Salvador, e mesmo depois de séculos de infidelidade humana, cumpriu exatamente o que havia dito. O meu parou aqui. O estagiário. Por que então eu duvidaria do seu amor?
Por que então eu duvidaria da fidelidade de Deus? Se Deus ele é fiel, se Deus ele não muda, por que você duvidaria que você é alvo do amor do Senhor? Por que você duvidaria que hoje, nesse momento, Deus quer se relacionar com você? Deus está de braços abertos para poder te perdoar e para transformar a sua vida. Por que você duvidaria disso? 2 Timóteo 2,13. Se formos infiel, Deus permanece infiel. Isso não é uma carta de crédito para o pecado. Mas isso é que a fidelidade de Deus não depende das nossas ações. Então Deus não deixou de te amar porque você pecou. Deus não deixou de buscar se relacionar com você porque você errou. Ele é fiel. Salmo 103, 8. O Senhor é compassivo, misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Assim como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 1 João 4,9, foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu único Filho ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E aqui é o último texto que nós vamos ler. Diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, de juramento, de fidelidade, de perseverança da parte de Deus, se você ainda, meu amado, hoje, nesta manhã, sente-se que está distante do Senhor, sente que os seus pecados te afastou de Deus, 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Nós temos a oportunidade agora, nesse momento, de fazermos isso, de fazermos essa oração. Deus, Ele é fiel à palavra dEle e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, meu amado, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E nesse momento, enquanto o pessoal prepara a ceia, antes de nós entrarmos nesse cerimonial, tire esse momento para falar com Deus. Os seus pecados não podem ser maior do que o amor de Deus, porque a fidelidade de Deus, ela dura para sempre.